Hoje a live é para falar sobre ele, que mexe com os nossos sentimentos. Quando nós tentamos ainda trazer explicações racionais de tudo o que está acontecendo lá no laboratório, quando nós acompanhamos a curva do beta-HCG e tentamos buscar algum conhecimento sobre ele, no fundo, além do lado racional, ele mexe muito com o lado sentimental, trazendo angústias, ansiedades, expectativas e até uma relação de amor que já existe com ele, o embrião. Então é uma live que veio a inspiração ontem, hoje, de tantas perguntas recentes que eu recebi sobre dúvidas em relação ao cultivo embrionário, a evolução do embrião, estudo genético embrionário, fase inicial da gestação, cujo entendimento pode ajudar a aliviar um pouco, pelo menos um pouco, essa ansiedade, essa expectativa e essa angústia que muitas vezes existe nesse período de espera até que esse embrião possa ser chamado de bebê mesmo e esteja evoluindo bem durante a gestação. Então é uma live onde eu busco também tentar tirar muitas dúvidas. Muitas vezes as dúvidas são mais legais do que o próprio conteúdo, então sejam todos muito bem-vindos. Eu espero de coração poder trazer algum conhecimento claro e preciso para que vocês possam entender sobre esse importante tema. De novo, eu peço só a organização para que nós possamos colocar as dúvidas aqui na caixinha de perguntas e assim nós tentarmos fazer uma live bem organizada. Também peço a ajuda de vocês para tentar compartilhar essa live com outras pessoas, às vezes grupos de pacientes que também têm tratamento de fertilização, pela importância do seu conteúdo. É uma forma também de me ajudar a propagar informação para tantas pessoas que precisam. Bom, sem mais delongas, que hoje também minha esposa está me esperando mais cedo em casa, e eu espero ser fiel com o horário, hoje o objetivo é falar sobre ele, o embrião. Então, de uma forma simplificada, o que é o embrião? O embrião nada mais é que a junção e fertilização de um óvulo por um espermatozoide. Mas toda a fertilização, toda vez que eu fertilizo um óvulo por um espermatozoide, eu formo um embrião obrigatoriamente? Começa por aí. Não. Nem toda a fertilização gera um embrião. Por quê, Davi? Por que existe a falha de fertilização? Por que muitas vezes a taxa de fertilização média, para vocês entenderem, é de mais ou menos 70% a 80%? Não é de 100%. Como se tivesse colocado 10 sementinhas no solo e de repente 7 brotaram. Então, por que isso acontece? Porque mesmo quando eu coloco um espermatozoide dentro de um óvulo, precisa ocorrer uma ativação gênica dessa relação genética do óvulo com o espermatozoide e que termine, inclusive, a divisão meiótica do óvulo, para que ele libere o seu material genético final e ocorra a junção dos dois pronúcleos, da mulher e do homem. Eu separei uma imagem, é claro que saiu aqui da tela do meu computador, mas só para vocês entenderem o que é um pronúcleo. Então, aos poucos eu vou tentando trazer algumas imagens. Então, quando eu sei que eu formei o embrião no laboratório, eu vou inverter a tela aqui. Esse daqui é um embrião no primeiro dia, onde eu vejo todo o seu contorno de uma única célula, o material genético da mulher, não necessariamente nessa ordem, mas os dois materiais genéticos, um que representa o material genético da mulher, um que representa o material genético, formando essa fusão. A isso damos o nome de 2PN, 2 pronúcleos, 1, 2. E a liberação aqui do segundo corpúsculo polar. Volta para mim. Então, esse é o achado laboratorial técnico que me diz que foi gerado um embrião, que foi formado um embrião. Depois de um certo tempo, existe um certo timing para fazer essa avaliação, esses dois pronúcleos fazem a fusão e depois não se vê mais. Então, às vezes, o laboratório tem dúvida se gerou ou não gerou o embrião. Lauda que foi fertilizado porque viu o segundo corpúsculo polar,
mas quando o ideal é que possa se ver os 2 paranúcleos ali desses embriõezinhos. Certo? Com isso, eu sei que o embrião foi gerado no primeiro dia. Do que é composto esse embrião? Essa informação ela também é importante. Porque todo o citoplasma, volta para ele. Todo o citoplasma, aqui, então todo esse envoltório é composto apenas do óvulo. O espermatozoide contribuiu só com o material genético. E aqui nesse citoplasma, eu tenho que ter toda uma estrutura que proporcione energia com as mitocôndrias, que proporcione um citoesqueleto para que nós possamos avaliar os espíndolos celulares. Daqui a pouco eu vou trazer uma nova imagem aqui para vocês. Mas o que eu quis dizer com isso? O embrião, ele é composto quase que 100% da sua estrutura pelo óvulo e não pelo espermatozoide. O espermatozoide só oferece o seu material genético, ele não dá nenhuma mitocôndria, nada que ajude na divisão celular, senão apenas o material genético do homem. E isso faz com que nós tenhamos o entendimento da importância da qualidade do óvulo para o desenvolvimento embrionário. Porque o desenvolvimento do embrião não depende só de uma genética perfeita. Ele também depende de uma capacidade de divisão celular precisa, que muitas vezes óvulos envelhecidos ou que sofrem com esse estresse metabólico podem ter algum problema. Eu vou aos poucos, eu vou tentando buscar imagens aqui, vou até no Google aqui para tentar clarear isso para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, espíndolo celular. Olha, imagens. Deixa eu ver, embrião. Depois eu vou conseguir achar uma imagem certinho para mostrar para vocês sobre como tudo isso acontece. Mas o que ocorre? Então, o embrião foi gerado. E a partir dali, ele começa um processo de divisão celular. As células começam a se dividir, até que ele possa alcançar aquilo que nós encontramos em vivo, o estágio de blastocisto, que pode acontecer no 5º, no 6º ou no 7º dia. Nesse período, o embrião ele é avaliado, geralmente, no 3º dia, para que nós possamos ter uma ideia da sua capacidade de evolução. E se espera no 3º dia que ele tenha mais ou menos 8 células e ainda receberá uma nota morfológica de acordo com o seu grau de fragmentação, podendo ter um alto grau de fragmentação, alguns laboratórios laudando em A, B, C ou 1, 2, 3, de acordo com os fragmentos que esse embrião libera, de acordo com o número de células que ele vai ter e de acordo com o diâmetro que as células têm. Poxa, então uma nota baixa para o embrião significa que ele não é bom? Aí nós temos que tomar muito cuidado também, porque nada se conseguiu até hoje para comprovar que a morfologia do embrião será capaz de antecipar um possível resultado positivo ou negativo. O que houve sim de uma grande evolução é o cultivo embrionário, que antigamente muitas transferências aconteciam em D3, quando os embriões ainda estavam no 3º dia, para blastocisto. E aqui eu quero ser cuidadoso da importância e o entendimento do porquê que nós esperamos os embriões chegarem até o estágio de blastocisto. Veja só. Opa, foi e voltou. Veja só. Esse é o embrião no 3º dia, com as suas células aqui. Então, com mais ou menos 8 células. Este é o embrião em blastocisto, com 150 a 200 células. E nós sabemos que do embrião gerado em D1 para chegar em D3, 98% dos embriões conseguem atingir esse estágio. Só que daqui para cá, de D3 para blastocisto, existe uma seleção em que mais ou menos 50% dos embriões conseguem alcançar esse estágio. Volta para mim. Então, existem muitos embriões que evoluem bem até o 3º dia, mas depois não evoluem tão bem assim até blastocisto. Então, se eu passo a transferir embriões em D3,
certamente nós estaremos transferindo muitos embriões que não têm potencial evolutivo. Existia-se muita resistência por um tempo para poder levar ou não levar, dúvidas acadêmicas, levar ou não levar para blastocisto, mas hoje, com o nível de confiança que nós temos no laboratório, nós entendemos a importância de poder selecionar quem é aquele embrião que realmente tem algum potencial de implantação. E existe também um segundo benefício do cultivo até blastocisto. Existe uma condição chamada janela de implantação, que é o momento certo que o endométrio está pronto para receber o embrião e o embrião no seu estágio de blastocisto, que é o momento em que vai ocorrer a anidação. Muitas vezes, alguns embriões formarão blastocistos em D6 ou em D7. E se eu faço a transferência acreditando que em D3, acreditando que o embrião será um blastocisto em D5, ou seja, calculo a janela de implantação endometrial para um blastocisto em D5, e o embrião se forma blasto em D6 ou em D7, eu quebro essa janela de implantação e diminuo a chance de gravidez. Então, levar o embrião para blastocisto não só aumenta o critério seletivo dos embriões, trazendo um cenário de realidade de potencial do embrião que eu vou transferir, como também me permite ajustar a janela de implantação, podendo realizar o congelamento do embrião e posterior transferência, se assim for necessário. Existem também muitas situações em que os embriões estão muito bem no terceiro dia, mas depois não evoluem tão bem para blastocisto, trazendo também um cenário de realidade. Porque se eu transfiro o embrião em D3 com uma ótima nota morfológica e não tenho um resultado positivo no final, eu vou achar que o problema foi o endométrio. Só que de repente eu tenho um casal com 10 embriões no terceiro dia e 2 blastocistos. Vejam quantos embriões seriam transferidos de forma desnecessária. Então, na minha opinião, hoje a transferência em D3 não faz mais parte da nossa realidade clínica do dia a dia e pensando na assistência ao casal. Poxa, Davi, mas eu cheguei no final, não tive nenhum blastocisto, não seria melhor ter transferido em D3? Na minha opinião, não. Por mais que seja difícil ter a notícia que não houve nenhum blastocisto gerado, ainda assim é melhor ter essa informação dada do que ter um resultado negativo e sem saber o porquê que isso aconteceu. Então, por mais difícil que seja, ter uma noção de realidade, ter um diagnóstico preciso do que está acontecendo com o embrião, enquanto ainda podemos, e essa frase é importante, enquanto ainda podemos, para mim, traz um cenário de realidade e me permite fazer planejamento futuro, para que eu também não fique fazendo muitas transferências de embriões sem potencial. Eu estou vendo várias perguntas que estão aparecendo aqui no timeline e eu não consigo, às vezes, acompanhar as perguntas aqui. Então, vou pedir, por favor, para vocês, coloca na caixinha de perguntas aqui, que daqui a pouco eu vou responder uma a uma, e eu tenho medo de acabar perdendo alguma informação, tá bom? Então, certo, falei da importância de cultivar blastocisto. Aí pode vir uma segunda pergunta. Poxa, Davi, mas a nota morfológica que o blastocisto recebe, ele tem um valor preditivo do que vai acontecer? E olha esse artigo que interessante. Eu separei, vou virar a câmera de novo. Espera aí, deixa eu ajustar aqui. Eu coloquei modo de apresentação. Legal, deixa eu virar a câmera. Esse é um trabalho que avaliou a capacidade genética do embrião de acordo com o blastocisto. Se ele recebeu uma nota excelente, boa, regular ou ruim. Então, os blastocistos que receberam uma nota morfológica ótima tiveram maior chance de serem geneticamente normais, com 56%, segundo esse artigo, certo? Isso é só uma referência acadêmica. Mesmo embriões que têm uma nota morfológica boa ou regular, ainda assim tem uma boa chance de ser geneticamente normal, embora um pouco menor daquele blastocisto com ótima nota. Poxa, Davi, como é que pode um embrião regular ter mais chance de euploidia, de ser geneticamente normal do que um bom? Isso depende do número amostral de embriões estudados. Então, essas são variações que acontecem dentro do mesmo artigo. Agora, mesmo embriões que têm uma nota morfológica ruim, têm chance de ser geneticamente normal em aproximadamente 25%. Então, isso não é nada desprezível se eu for considerar uma chance de 25% desse embrião ser geneticamente normal. Outra pergunta, se o blastocisto foi gerado no quinto, no sexto, no quinto dia, no sexto dia ou no sétimo dia, existe algum problema? Teoricamente sim, mas quando eu avalio a chance genética desse embrião,
Eu ainda estou falando que os 3 têm uma chance de ser geneticamente normal muito razoável para que nós possamos acreditar até mesmo nos embriões que formaram blastocistos no 7º dia. Volta para cá. Agora, esses embriões de 7º dia, mais lentos, não dependem só do estado genético para implantar, porque eles dependem da sua condição energética, mitocondrial, citoplasmática, capacidade de divisão celular que vem do citoplasma. Então, ele tem menor chance de implantação. A nossa taxa de gravidez com embriões em D7 no FIV-MED é de aproximadamente 20 a 25%, quando a taxa de implantação com embriões de D5 e D6 é de mais ou menos 60%, a taxa de gravidez, perdão, não taxa de implantação, são cálculos diferentes, 67%, 65%. Então, nós temos que ser muito cuidadosos, porque os embriões de D7 têm menor potencial, embora tenha chance de euploidia. Mas para nós, ele tem chance e ele merece ser cuidadosamente visto como potencial transferência. E aí entra uma outra pergunta que me mandaram hoje no inbox, depois que eu postei a live. Poxa, Davi, mas eu tenho blastocistos, mas eles param no estágio 1 e estágio 2. Eu realmente tenho que esperar qual fase do blastocisto? Quando eu tenho um blastocisto, eu posso ter um blasto inicial que começa a cavitação. Deixa eu virar aqui. Então, aqui é um embrião em estágio de mórula, que vai começar a formar o blastocisto, e esse daqui é um blastocisto 3, que está já expandido. Aqui uma foto de uma biópsia embrionária com blastocisto 5. Olha o tamanho dele, como ele vai expandindo. Volta para cá. Então, a nota que eu dou para o blastocisto, 1, 2, 3, 4, 5, é de acordo com o seu tamanho. E alguns embriões atingem o estágio de blastocisto 1 ou 2, mas não ultrapassam esse estágio para chegar em 3, 4 ou 5. Ou seja, eles param de evoluir em blastocisto. E isso é um mau sinal. Então nós no FIV-MED também levamos todos os embriões para considerarmos viável para transferência até o estágio mínimo 3. Chegou a 3, nós damos uma nota morfológica para ele, em A, B, C e D, de acordo com a sua massa celular interna ou trofectoderma. O que é isso, Davi? Quanta informação! Volta para cá. Massa celular interna é essa camadinha do embrião que vai receber a primeira nota. Então esse embrião é um 3A. Então A é a nota que é dessa região do embrião que vai formar o bebê. Vamos supor que ele seja esse é um 3AA, mas assim, vamos supor que aqui seja B. Vamos supor 3AB. O que é o B? É a nota que o trofectoderma recebeu para tentar avaliar a chance de implantação embrionária. Então é um embrião 3 por conta do tamanho, A pela integridade da massa celular interna, células todas compactadas e unidas aqui, e A porque as células do trofectoderma também são pavimentosas, todas grudadinhas, todas certinhas, e existem critérios laboratoriais para poder avaliar o seu potencial e a sua morfologia. Bom, isso é o que nós conseguimos enxergar no embrião, ver no microscópio. Eu ainda consigo fazer uma segunda análise do embrião antes de transferir, que é o estudo genético embrionário, onde realiza-se uma biópsia, retira algumas células do trofectoderma, volta para lá. Olha lá, ó. Eu tiro algumas células do trofectoderma, aqui onde será a placenta, não da massa celular interna onde vai formar o bebê, retiro algumas células e em seguida envio essas células para estudo genético, para que ele possa me dar algum laudo do potencial genético daquele embrião. Em termos coloquiais, para avaliar se aquele embrião tem algum risco de ter alguma alteração genética ou não. Por muito tempo, o estudo genético vem passando por algumas críticas em relação ao risco de mosaicismo, células normais e células alteradas. Vamos voltar lá para as nossas imagens. Isso aqui é uma situação de mosaico. Então, por exemplo, eu tenho células normais, as azuis, em meio a células alteradas. E às vezes eu faço a biópsia de 6 células de um embrião de 150 e posso retirar desse embriãozinho aqui só células azuis, ou seja, eu dou um laudo que ele é normal, mas ele não é normal, ele é mosaico, ele tem células alteradas. Ou eu dou um diagnóstico de mosaicismo e confirmo o diagnóstico correto desse embrião, ou se eu tirar só células laranjinhas, eu posso laudar que o embrião era geneticamente alterado, mas no fundo ele não é geneticamente alterado.
ele é um mosaico. Então, essa situação pode acontecer de mosaicismo para diferentes condições. Existe mosaicismo do trofectoderma e da massa celular interna. Então, aqui eu faço uma biópsia, ele vem normal, mas ele era alterado aqui dentro. Então, como é que os estudos estão evoluindo para fazer o estudo genético embrionário? Alguns autores recentes estão desmontando todo o embrião. Dentro do código de ética de cada país, que permite fazer isso, eles estudam célula a célula. São os estudos que eles chamam de single cell. Estudam várias células. Em vez de estudar 7 células, estudam várias células do embrião para avaliar o grau de discordância, o índice real de mosaicismo, e tudo isso ainda é uma ciência muito nova. Cada vez mais se entende que esse risco de falso positivo ou falso negativo é menor. Eu mesmo já fiz algumas lives falando de possíveis alterações do estudo genético embrionário, mas os estudos continuam e eu não posso parar de estudar. Mas cada vez mais se acredita no potencial que o estudo genético tem de poder proporcionar um resultado fiel. E quando eu chego aí, eu cheguei praticamente no final da capacidade embrionária no laboratório. Chegou a hora de transferir o embrião. Chegar no momento da transferência, como que eu vou saber se esse embrião está bem? Dosando beta-HCG, fazendo o teste de gravidez. E é por isso que é importante dosar o teste de gravidez quantitativo. Porque quem produz o beta-HCG, quem produz o hormônio da gravidez? O embrião. Então, o seu diálogo, a sua conversa com o embrião passa a ser através do exame de sangue no começo. Então, eu tive um resultado positivo. Maravilha, o embrião está dizendo para mim, estou aqui, estou evoluindo. Estou grávida. Para isso serve o primeiro exame. Agora você repete esse exame daqui 2 dias. Puxa, mas por quê? Você quer confirmar que eu estou grávida? Será que eu não posso confiar no primeiro exame? Não quero confirmar. O primeiro exame já me diz. Eu quero saber a evolução. Eu quero saber se esse beta-HCG está evoluindo bem. Se ele dobrar depois de 48 horas, eu fico tranquilo e posso afirmar, o embrião está bem. Qualquer valor abaixo do dobro precisa ser reavaliado e acompanhado para ver se ele vai continuar se desenvolvendo. Se o beta-HCG não aumentar nada ou cair, significa que infelizmente o embrião parou de se desenvolver. E lembram vocês que quando eu falei da etapa de cultivo, que aproximadamente 50% dos embriões gerados chegam ao blastocisto? O blastocisto não é o final do desenvolvimento do embrião. O final é o bebê em casa chorando. Então essa seleção natural que ocorre in vitro no laboratório ainda continua em vivo. Então o embrião ter a condição de continuar evoluindo ainda acontece no laboratório. E é através do beta-HCG que eu faço essa curva inicial. Quando eu chego perto da 7ª semana, nós passamos para uma visão ultrassonográfica. Existem alguns profissionais que gostam de fazer ultrassom com 5, com 6 semanas, eu não gosto, eu costumo esperar a 7ª semana do embrião. Por quê? No momento em que eu faço esse primeiro ultrassom, eu avalio se eu tenho um saco gestacional bem implantado, vesícula vitelínica, embrião, batimento cardíaco e a medida do embrião proporcional à fase da transferência, que eu sei exatamente o dia que ocorreu. Então é o momento que eu de novo pergunto para o embriãozinho, está tudo bem por aí? Se o ultrassom me mostrar todos esses achados, saco gestacional bem implantado, embrião com a medida correta para 7 semanas, presença dos seus batimentos cardíacos e vesícula vitelínica, eu consigo dizer, está tudo bem. E isso nos dá muita tranquilidade. Então se fizesse ultrassom com 7 semanas e estiver tudo bem, agora é certeza que ele vai evoluir bem? Cuidado. A primeira live do ano foi para falar sobre o jogo infinito da maternidade. Isso não tem fim, porque depois tem ultrassom de 12 semanas, de 20 semanas, você vai evoluir, se o crescimento vai ser adequado, você vai nascer bem, você vai chorar, você vai mamar, você vai crescer. Então, a análise do embrião não termina nunca. Hoje o casal me perguntou, doutor Levi, depois entra numa fase, quando que vai entrar numa fase mais tranquila? Eu falei, olha, eu não cheguei nessa fase ainda, meu filho tem 11 anos, eu não cheguei na fase mais tranquila ainda. Então o que nós temos que fazer é viver cada uma das etapas com a plenitude de entender que enquanto o embrião estiver me dando alguma notícia boa, eu vou ficar feliz por ele, vou comemorar, eu vou ficar tranquilo. Se eu tiver algum motivo para me preocupar, eu me preocupo. Mas fora isso, eu não posso deixar a minha ansiedade tomar conta
e deixar de comemorar também os bons momentos, porque quando eu tenho notícia ruim para dar, a gente sofre pra caramba. Então, quando o embrião se desenvolve bem, nada mais justo que nós podemos comemorar também. Pronto, acho que eu falei tudo que eu queria em relação ao desenvolvimento, mas eu sempre esqueço alguma coisa e nas perguntas a gente avalia. Então, eu vou começar a ver as caixinhas. Eu vou começar a ver na caixinha de pergunta e fico à disposição conforme elas forem surgindo. Já transferi 2 euploides 4A. Quem está perguntando? M. Camp. Já transferi 2 euploides 4A lindos em hatching e negativo. Por que isso pode acontecer se exames normais? Bem-vindo ao mundo real. Porque assim, mesmo embriões com altíssimo potencial morfológico e genético podem não implantar. Nestes casos, eu super recomendo um estudo muito cuidadoso do endométrio. Eu fiz uma live falando sobre o endométrio recentemente. Tem lá 1 hora de conversa para falar o que eu posso estudar no endométrio. Eu fiz uma live de falha de implantação, quando você faz um resultado, como fazer o estudo de um resultado negativo. Mas esses 2 embriões são embriões, como que eu enxergo? Embriões com altíssimo potencial tem que dar um resultado positivo, que seja algum positivo baixo, mas ele tem que implantar. Se não implantou, toda a investigação vai para endométrio. Aí eu vou estudar janela de implantação, eu vou estudar endometrite, eu vou estudar flora vaginal endometrial, vou pesquisar adenomiose, vejo a espessura endometrial, a variação de células NK, endometrite, acho que eu falei isso aqui, para tentar avaliar. Vou ver que tipo de preparo endometrial que eu fiz, se eu fiz ciclo artificial, se eu fiz ciclo natural, e aí fica muito difícil de te responder especificamente no seu caso. Faço como fiz para outra paciente, que atendi hoje, a paciente inclusive, semana passada, que mandou a pergunta assim, falou, puxa, eu te convido para uma consulta para tentar te ajudar a responder, porque a pergunta é muito difícil de ser respondida numa live. E combinei com ela, falou, olha, se agenda a consulta, se você perceber que eu não te ajudei, você não precisa nem pagar a consulta, mas é uma forma de eu tentar também retribuir as mensagens que eu recebo aqui. Deixo a mesma condição para quem estiver aqui na live hoje, desde que mande mensagem para agendamento só na live, pelo amor de Deus, senão a secretária me mata como quase matou semana passada. Vou para a próxima pergunta. Doutor, em ultrassom não apareceu nenhum folículo. Deixa eu ler de novo. Meu ultrassom não apareceu nenhum folículo. É possível aparecer ainda para eu conseguir engravidar? Ou aparecer folículos e estou na menopausa precoce, 3 meses sem menstruar? Vamos lá, olha que pergunta difícil. O ultrassom ainda não mostrou folículos. Como é que eu sei se eu estou na menopausa? Eu preciso dosar o FSH, o estradiol e o hormônio antimileriano. Esses 3 exames são muito importantes e marcadores. Porque algumas vezes eu posso ter amenorreia, fico sem menstruar, e mesmo tendo folículos, aí é um problema ovulatório. Não é que eu não tenho folículo, eu não tenho a ovulação. Então, esses 3 exames são marcadores de reserva ovariana. Antimileriano, FSH, estradiol basal. Eles são complementares ao ultrassom para fechar um diagnóstico, Camila. Próxima pergunta. Quando os blastos são congelados inicial, quando descongelar, podem continuar mudando a classificação? Assim, quando você descongela um blastocisto, um embrião em blastocisto, normalmente você descongela e transfere, porque o embrião já é um blasto. O intervalo entre descongelamento e transferência é de mais ou menos 2 horas e meia. E aí, ele não recebe uma reclassificação. Era um blasto 4BC. Ele não vai ser reclassificado, ele vai ser avaliado sobre a nota de descongelamento, sobre a integridade das células e o grau de reexpansão. Porque quando você congela o embrião, essa pergunta é muito boa. O embrião é cheio de líquido. A blastocele, ele é gordinho assim, porque ele é cheio de líquido. E para congelar, você esvazia o embrião. Você tira esse líquido dentro e ele fica murchinho. E como se você estivesse colocando uma bebida no freezer. Se você congelar uma garrafa cheia de bebida, ela vai estourar dentro do freezer. Mesmo ocorre com o embrião. Se colocar o embrião cheio de líquido no nitrogênio líquido, ele vai estourar. Então você tira o líquido, murcha o embrião e congela. Ao descongelar, você espera que as células estejam íntegras, você olha isso por microscopia, espera mais ou menos 2 horas e meia e avalia se ele reexpandiu. Então você dá uma reclassificação por descongelamento, mas não a classificação morfológica do embrião.
Próxima pergunta. 41 anos, boa reserva ovariana, 4 fertilizações in vitro, média de 18 óvulos coletados. Não sei se por tratamento ou na soma dos tratamentos. Chegam ao D3, mas não evoluem a blastocisto. Nós conversamos isso aqui. Provavelmente é a qualidade. Partir para ovo recepção? Nossa, Luciana, que pergunta difícil. Porque assim, é um problema na qualidade, certo? Então é um problema na qualidade. Se ele parou em D3 e não chegou a blasto, aquilo que eu falei, tá vendo a importância de levar para blastocisto? Por mais difícil e angustiante que seja levar o embrião para blasto, é importante ter essa resposta. E isso é um problema. É um problema do óvulo, possivelmente por conta da idade. Mas não se esqueça, o embrião é formado pelo óvulo e pelo espermatozoide. Então fazer um teste de fragmentação de DNA e um estudo bem cuidadoso da parte seminal é muito importante, porque senão você vai para ovo recepção, achando que agora vai resolver o problema, fertiliza e vai mal de novo, porque havia uma condição masculina associada. Então é extremamente importante estudar muito bem a parte masculina. E isso vai te dar um norte sobre o real cuidado. Agora, com 18 óvulos coletados, é difícil eu falar para você, e 41 anos, por mais difícil que seja, eu ainda não me sinto seguro de afirmar para você, só com essas informações, que já é hora de fazer ovo recepção. O tema de hoje seria a transição de quando que eu vou para ovo recepção, mas eu pretendo fazer esse tema na semana que vem. E quem sabe a gente consegue conversar, se não, também numa conversa próxima, quem sabe numa consulta. Luciana, fico à disposição, tá bom? Próxima pergunta. Camila, gravidez ectópica com retirada da trompa. Quanto tempo você indica tentar com segurança? Esse fator gera dificuldade ou não? Então, quando você tem uma indicação, uma gravidez ectópica, você não necessariamente tem uma indicação de fertilização in vitro por isso, você pode engravidar do outro lado. Isso diminui a chance de gravidez, porque se você ovular do lado que você não tem a tuba, vamos supor que você tirou a tuba do lado esquerdo e ovular do lado esquerdo, sua chance de gravidez é mínima. Não vou nem falar zero, porque já existem relatos na literatura para isso. Espera só um pouquinho. Já existem relatos na literatura falando isso. Mas, teoricamente, com 2, 3 meses você já pode voltar a tentar. E cabe o cuidado de avaliar muito bem essa tuba, se existe alguma doença tubária, para tentar minimizar o risco de uma nova gravidez ectópica. Porque se você tiver alguma doença tubária que possa aumentar esse risco, aí sim, talvez a FIV possa ser bem indicada, tá bom? Próxima pergunta. Por que o endométrio pode regredir no preparo da TEC? Fiz ciclo natural modificado. Estava lindo terminar, mas regrediu. O endométrio, depois que ovula, tem que regredir. Eu não sei em qual momento ele regrediu. Mas depois da ovulação, ocorre a compactação do endométrio pela progesterona. E essa é uma condição obrigatória. Tem artigos que falam que se o endométrio não regredir, não compactar, é um mau sinal. Então depende muito da forma no momento que viu. Outro viés que pode acontecer é o viés entre-examinador. Eu fui lá, fiz um ultrassom, medi um endométrio de 8. Aí foi outro médico, foi lá e mediu 7. Eu estou falando de 7 milímetros, 1 milímetro. Então precisa só avaliar também se é o mesmo profissional que está fazendo esse tipo de análise ou se é uma questão da fase do ciclo em que está sendo analisado. Dosar a progesterona ajuda a entender melhor. Eu estou indo mais rápido aqui que tem bastante pergunta. Blastocistos iniciais são considerados fracos? Às vezes é uma questão de tempo. Então, ele era inicial em D5, mas virou blasto expandido maior que 3 em D6. Nós não congelamos blastos menores que 3 no FIV-MED. Tem que chegar ao estágio mínimo 3. Tem alguns embriões em blasto 1 e blasto 2 que não alcançam o estágio 3. E aí não vou nem usar o termo fraco, eu vou falar inviável. Então, nós consideramos, eu vou usar o termo viável ou não viável. Então, blasto 1 ou 2, nós sempre esperamos para ver se chega a 3, seja em D6, seja em D7, tá bom? Aqui. É correto, então, dizer que o embrião depende 90% do óvulo e 10% do espermatozoide? Ixi, colocaram matemática na biologia já. O pessoal é fogo. Josi Pessato. Deve trabalhar com engenharia, número, com certeza. Depois você me conta aqui, Josi, qual que é a sua profissão. Eu colocaria mais peso aí para o espermatozoide. Eu colocaria um pouco mais de peso. Vamos colocar 75, 25, porque depende muito mais do óvulo. Certamente depende muito mais do óvulo.
Mas o sêmen também é importante. Se você tem um fator masculino grave, você pode interferir diretamente na capacidade da evolução embrionária. Então eu só colocaria um pouco mais de peso. Mas eu prefiro muito mais o raciocínio biológico do que matemático nessas horas, tá bom? Bora lá? Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Gravidez ectópica já foi, já foi. Ah, respondi todo mundo. Boa, fui bem aqui. Deixa eu ver se surgiu mais alguma dúvida. Aqui. G-leite. O que falaram aqui dos números? Não sei. Bom, quando o casal está tentando por mais de 3 anos, exames normais, por onde começar a investigação mais a fundo? Nossa, essa é uma pergunta muito, muito boa, que exige uma conversa muito mais extensa, porque, assim, exames normais, com 3 anos, não podem ser bem digestos, porque tem algum problema, tem que achar algum problema. E aí você tem que fazer uma investigação muito ampla. Prometo que a gente faz uma live especificamente sobre isso, sobre investigação no casal infértil, mas é uma resposta muito longa. Tem a parte feminina, a parte masculina, e a gente pode até conversar sobre isso depois, tá bom? Nossa, não vou ficar mais meia hora aqui. Pera aí. Vamos lá. Eu acho que eu respondi todo mundo. Eu acho que foi, hein? Deixo a possibilidade de surgir alguma outra pergunta por aqui. De novo, quero agradecer vocês pela companhia. Confesso que eu estou adorando fazer as lives aqui de novo. E o retorno de muitos casais que já são pacientes e tem sido muito legal no entendimento, conversei isso hoje com um casal, hoje eu tive uma conversa com um casal, um caso muito difícil, mas muito difícil mesmo, eu já tinha feito 4 fertilizações in vitro, e foi muito legal, porque eu consegui fazer com que eles entendessem qual é o problema. E fanático que sou pela busca dos porquês, entender onde está o problema foi fundamental para conseguir, no mínimo, ter maior tranquilidade na aceitação de alguma conduta. Porque assumir algum tratamento, seja ele qual for, sem entender porquê, não faz o menor sentido no meu modo de ver. Surgiram mais 2 perguntas. Doutor, trombofilia pode influenciar a qualidade dos embriões? Não. A trombofilia não tem nada a ver com a qualidade embrionária. Vai ter a ver com a chance de implantação, evolução e risco de aborto. Mas boa pergunta. Janela de implantação, o exame ERA ainda é utilizado? Dani, academicamente falando, o ERA vem sofrendo fortes críticas científicas. Mas na nossa experiência clínica, eu ainda gosto bastante do ERA. Eu tenho muitos casos em que foi mudando a janela de implantação que nós obtivemos resultado positivo. Então, se for buscar mundo acadêmico, se você sentar num congresso e perguntar sobre o ERA, há quem já utiliza a frase, o ERA já era. Só que quem conhece os bastidores também sabe que existe muito conflito de interesse nos bastidores. Em breve vai ser lançado um novo ERA de um outro laboratório, e o médico que era responsável pelo ERA foi contratado pelo outro. Então, eu não duvido nada que essas críticas que vão sofrendo aqui vai ser para o lançamento de um novo produto. Existe muito comércio no mundo da reprodução, e nessas horas ter a experiência, ter os próprios resultados, os próprios controles, é muito importante. Nós, como grupo do FIVMed, nós discutimos o ERA muitas vezes, analisando prós, contras, resultados, e hoje nós entendemos que o ERA, sim, é interessante em algumas situações. Não para todo mundo, não indico para todo mundo, mas em algumas situações eu indico sim, tá bom? E eu acho que foi. Bom, então, 7h10. Eu quero me despedir, agradecer, espero que essa live tenha trazido bastante conteúdo, deixarei gravado assim como sempre faço. Quem pegou a live no final, pega o conteúdo lá do começo, que eu acho que vai ser bastante interessante. E quem ficou com dúvida, alguma coisa, fico à total disposição, de repente, para nós conversarmos numa consulta. Assim como coloquei aqui, pretendo colocar nas lives, eu vou colocar lá no meu story agora o link para o agendamento de consulta. Para quem quiser, estiver aqui na live nos próximos 10 minutos e mandar algum possível agendamento, nós atendemos e você só vai ter algum acerto financeiro com a consulta, se você achar que eu te ajudei. Se você achar que não achei que a consulta não me ajudou, é um histórico de falha, não acrescentou nada para mim, tudo bem, tá tudo certo. Então não precisa acertar nada, no mínimo eu consegui responder, porque eu tenho tanto cuidado
de responder perguntas aqui pelas redes sociais, que eu prefiro colocar uma condição como essa do que ter te dado uma resposta para todo mundo que perguntou, ter te dado alguma resposta rasa, sem estudo detalhado do caso, e sem, no mínimo, ter colocado alguma condição honesta de alguma consulta, que eu fico com receio de terminar a live tendo respondido as perguntas e não ter oferecido isso. Então, eu praticamente prefiro colocar uma condição como essa do que terminar com respostas vagas, tá bom? Então, boa noite para todo mundo e espero vocês de novo na semana que vem. Tchau, tchau.